Olá, bom dia. Bacabal, 26 de setembro de 2024. Meus amigos, agora pela manhã recebemos com surpresa um episódio ocorrido na TV Cidade de Bacabal, situação que nos causa tristeza em ver uma cena dessa. Pois bem, no momento político, todos sabem que isso não é a primeira vez que acontece ataques a pessoas que vivem da comunicação, que fazem comentários políticos. Não é a primeira vez. Bom, mas aqui nós temos que tecer dois pontos. Não necessariamente podemos afirmar que o episódio tenha que ser repassado a responsabilidade para o pessoal do Marco Miranda. Veja por quê. A gente vê as pessoas que têm senso crítico, Israel Braga, eu lamento muito pelos seus equipamentos, sinto muito o que aconteceu, mas alguns pontos nós temos que levar em consideração. Não estou dizendo que não possa ter partido de algum fanático, porque nós estamos numa campanha que a gente vê que tem uns caras aí fanáticos, doentes, que se comportam de forma brutal, até porque tem passagem já pela polícia mesmo, são tidos como marginais e que apoiam a candidatura do Marco Miranda. Isso não se pode negar. Mas não se pode atribuir a ele o papel de ter mandado fazer isso ou aquilo na sua emissora. Razão pela qual posso lhe dizer o seguinte: a gente que atua na área do crime, Israel, tem alguns pontos a considerar. Primeiro, se o cara é experiente, a primeira coisa que ele fazia era correr nas câmeras. 2, sequestraria o repórter que estava lá dentro. 3, ele não saberia onde era o interruptor para acender a coisa. 4, ele iria encapuzado e com uma lanterna. Tudo isso causa estranheza para ser alguém amando de outro lado. Talvez possa ser alguém do nosso meio de comunicação, que não gosta de você, ou que já trabalhou com você e está insatisfeito, que possa ter feito isso, até porque ele sabe onde é o interruptor. Então são essas críticas que têm que ser levantadas, elas precisam ser apuradas. Achava também que seria de bom modo você não ter tirado os equipamentos do local, não ter mexido para que a perícia pudesse ser feita, tá? Então, estou levantando primeiro os pontos que causam estranheza. O outro caso é o fato do Roberto Costa chegar imediatamente, como se fosse um bombeiro, já chegava aí a essa hora da madrugada, para quem está cansado de uma campanha. São levantamentos que estão sendo feitos para não parecer prejudicar uma candidatura. Todo mundo sabe, Bacabal, todo mundo sabe que eu voto no PRI, número 30. Todo mundo sabe disso. Eu não escolho ninguém. Gosto de você, admiro o seu trabalho, mas tem que pensar também por aí. Como é que um cidadão chega dentro de um local desconhecido e acerta o interruptor? Não vai com uma lanterna, não vai com o rosto coberto. O candidato está lá. O Roberto Costa, ele sabe disso, que naquela campanha que ele perdeu para o Zé Vieira, deram um tiro lá na casa do Samuel. E depois um rapaz da imprensa, parece que de nome Aurélio, tomando uma enxoaba ali, disse que foi armação do próprio Roberto, que mandou atirar no portão da casa de Samuel. E basta você ver que Samuel não estava com a cara de assustado de quem realmente sofre um atentado, que o emocional dele que aparecia não era tão forte, ou seja, já estava preparado para fazer aquilo, para atribuir ao finado Zé Vieira o comportamento. Por isso eu digo, deveria ser chamado o Ministério Público, os equipamentos deveriam ser deixados lá, para saber, porque tem pessoas aqui nos grupos até dizem, esse cara mora lá na Madre Deus, veio lá de São Luís e tal. Então, eu acho que ficou meio complicado para investigar. Repito, eu não estou dizendo que não possa partir
do pessoal dos adversários políticos, né? Porque você faz uma crítica incisiva, não estou dizendo, mas não podemos deixar de considerar esses pontos, né? Deixar de considerar esses pontos, porque Bacabal não pode, quem vai para a vida pública tem que aceitar críticas, tá? Tem que aceitar críticas, mas infelizmente tem esses pontos que precisam ser levantados e que agora me parece prejudicado porque mexeram na cena do crime, tá? E não se pode atribuir a A ou a B esse atentado. Só temos que lamentar, ou que seja de fato partido do adversário político do candidato que você trabalha, ou que tenha partido do próprio candidato que você trabalha. Mas essa informação está prejudicada por conta de que o material já foi tirado do local e periciado e não vai virar apenas um fato político para quem tem senso crítico e para quem tem senso comum. Não posso dar uma afirmação, lamento, por qualquer um do lado, mas doutor Bento devia ter dito isso. Não, é a minha análise, eu só falo as coisas de acordo com a minha consciência, do que me dá vontade, porque eu só me responsabilizo pelos meus atos. Portanto, eu acho que fica o sim pelo não por conta disso. Não temos como periciar, não temos como fazer mais nenhum levantamento, porque a cena do crime foi alterada e aí não interessa mais para a política, qualquer resultado ele causa dúvida. Repito, lamento pelo fato que aconteceu, ou de uma forma ou de outra, porque se calar a imprensa, aí se cala tudo de uma vez. Não podemos calar as autoridades, não podemos calar a imprensa. Todos nós somos passivos de sofrer investigação e críticas, tá? Então, temos que ter o controle para não levar o pânico para a sociedade. Mas lamento, sinto muito pelos seus equipamentos. Muito obrigado.